Boa noite a todos e a todas. É sempre interessante, a doutrina espírita faz um link muito direto com a ciência humana. E nós temos, a doutrina traz para a gente, desde o primeiro livro, psicografado pelo Chico, ele vem trazendo uma escala evolutiva e o topo dessa escala é o cérebro. Nós temos então, assim, para iniciar essa jornada, e ela é uma revisão de literatura, então eu vou tentar deixar o meu lado professor de explicação um pouco do lado e me ater na revisão, senão a gente não consegue finalizar essa revisão. Então nós temos aqui a primeira mensagem psicografada por Chico, só para a gente fazer um link. Ela é um pouquinho grande, mas vale a pena. Chama Jornada. É do Adelino de Fontoura Chaves, está no primeiro livro dele, Antologia dos Imortais. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. Tem uma evolução aqui. Átomo é a menor partícula que nós temos. Juntando esse átomo, para a gente ter uma ideia, a água, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, está aí a água formada. Tudo deriva daí. Aí ele avança um pouquinho. Juntando esse átomo, nós vamos então passar para um outro estágio, que é o estágio da planta, começado lá no mar, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. A partir disso, a gente vai para a fase animal. E na fase animal, a gente tem um rompimento, que é o rompimento que é gerado depois de 3 trilhões de anos depurando esse animal. Nós alcançamos, então, a fase da inteligência e razão. E aí surge o homem. Mas não para aí. E isso que é importante. Dessa evolução, saindo do átomo, vindo até o homem, aí nós temos uma lei que está estampada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na fase hominal, nós ainda temos mais alguns estágios. E o estágio é assim, ó, em sua origem, o homem só tem instinto. Olha aí, a primeira fase, quando a gente vai fazer a distinção entre instinto, lá na fase instintiva, lá na fase animal, que nós ganhamos a razão e a inteligência. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quanto mais instruído e depurado, sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento é o amor. Então veja bem, nós saímos lá do átomo, planta, animal, rompemos com o ciclo da inteligência e razão, chegando nessa fase que nós temos, quatro fases: instinto, sensação, sentimento e amor. E interessante é que dentro dessa concepção do homem, dentro dessa concepção que nós temos, existe então, junto com a ciência, um estudo antropomórfico e antológico do homem, tentando buscar qual é a representação corpórea que nós temos. E nós temos aqui o cérebro já admitido na ciência humana, mais precisamente com a teoria em 1970, já se pesquisava, mas em 1920, Paul McQueen, um americano, ele dá uma concepção do cérebro, com esse livro, O Cérebro Trino em Evolução, Papel e Funções Paleocerebrais, em que ele representa para nós o cérebro dividido em 3 unidades funcionais diferentes.
extrato, e ele vê isso como extrato das unidades representativas da evolução do homem. Então ele coloca para nós a teoria chamada cérebro trino, onde nós temos na base, representando a parte mais animalesca, a parte que aproxima muito mais do automatismo, a fase reptiliana, representando o cérebro, o link com o animal que nós somos. Olha a ciência humana, a gente não está falando de doutrina espírita ainda. E aí ele põe uma área chamada de emoção olímpico, que é uma frase que nos representa o nosso comportamento perante os nossos pares e as nossas relações. E ele chama a fase de neocórtex, que é a estrutura mais evoluída ou mais em cima do cérebro, fazendo assim uma triologia dessa evolução cerebral, representando assim para nós que o homem nessa evolução, que ele traz o traço animal caminhando sempre para cima. E a doutrina espírita, ela tem então a representação hoje que a gente tem da casa mental, segundo o cientista Paul MacLean. Ele estatizou isso e hoje é consenso. Então nós temos aí onde a fase reptiliana, nós temos a sobrevivência, a repetição, o lutar e fugir. O neocórtex é o falar, é o sentir, o mover, o criar, o aprender. E a fase de emoções límbica é o sentimento, relembrar, interagir com os outros. Então ele faz essa distinção, localizando inclusive essas áreas cerebrais. E aí, então, está resumidamente o que a ciência tem para a gente de cérebro trino: o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano. Bom, e a doutrina espírita? Será que avançou? Tem um negócio interessante, Kardec nos desafia. Ele diz que o dia que a ciência evoluir mais que o espiritismo, com seus conceitos, deixamos o apostolado espírita e sigamos com a ciência. Isso é de 70. André Luiz, quando psicografou esse livro, lá em 36, lá na fase do começo do Chico, com o Chico começou a psicografar, ele traz para nós o conceito pelo menos quase 50 anos atrás, antes da ciência começar a descobrir isso. Então nós vamos ver nesse livro aqui, mais especificamente, no mundo maior. No mundo maior, então, nós temos estampado como é visto, hora que nós chegamos, ser homens com razão, distinguindo pela inteligência, como é que a gente evolui? Então, o autor, a gente fala André Luiz, mas quem faz as explicações é o Calderaro, que é um mentor que acompanha o André Luiz, é um instrutor no plano espiritual, que vai fazer as considerações. E a partir daqui, tudo que está aqui exatamente foi tirado ipsilipsis lá do livro, sem nenhum apontamento nosso. Ele começa assim, ó: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Opa! Bingo! Coincidiu, né? O cérebro trino do Paul MacLean coincide com o que o Calderaro está falando. Mas como é que ele aponta esse cérebro? Então ele coloca numa figura muito interessante, porque o André Luiz está com muita dificuldade de entender isso. Eles estão estudando uma situação, problema entre Pedro e Camilo, no plano material aqui na Terra, e o André Luiz não era da lida enquanto médico a psiquiatria, e o Calderaro é especialista em psiquiatria, que ele chama psiquiatria viva. E ele começa assim: André Luiz, eu vou colocar isso muito fácil para você. Vamos imaginar então que nós temos o cérebro como um castelo de 3 andares. Aí ele coloca assim, ó: no primeiro andar, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Ah, olha aí. A ciência chama isso aí de quê? Cérebro reptiliano. É o mesmo. E ele continua: no segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem, se consolida as qualidades nobres que estamos edificando. Opa, a representação nossa material é o sistema límbico, sistema das emoções.
E ele coloca o terceiro andar, que é a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. É o neocórtex. E nós vamos ver mais à frente que o neocórtex, para a ciência hoje, é uma área vazia. É uma lacuna, se sabe muito pouco. E agora a gente começa a entender, com a doutrina espírita, por que se sabe muito pouco. Nós vamos vasculhar um pouco mais. O neocórtex é o nosso futuro. É o que a gente tem que atingir. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Todos conquistaremos essa evolução. Olha o neocórtex aí. E ele coloca assim: no primeiro andar mora o hábito e o automatismo. É o subconsciente, é o passado. Vamos prestar atenção que não é só didaticamente que a gente precisa de saber disso, não. Que nós vamos fazer vínculo com a nossa moral. Por que é difícil progredir? A gente está fazendo isso para a gente ver como é difícil sair das obsessões, sair desse automatismo, sair assim, não, vou melhorar. Não é fácil assim. Nós temos uma representação em que mora esses três andares e nos permite, às vezes, ficar em um andar acomodadamente. Então, olha aí, esse primeiro andar, ele está muito próximo o que o Evangelho diz no capítulo 11, na lei do amor. Ou seja, o instinto, não é assim? Instinto, sensação, sentimento e amor. 4 estágios quando a gente começa a evoluir. Então, é o hábito que nós criamos e o automatismo. A primeira pergunta é: o que criamos como hábito e automatismo? No segundo andar, reside o esforço e a vontade. É o consciente, é o presente. Olha que bom. Para romper os nossos vícios. Romper as nossas formas, pensamentos. Milhares de anos como viajores, reticenciando em nossas mentes um comportamento, e não um comportamento moral, às vezes saudável. Olha o que nós precisamos como ferramenta: esforço e vontade. Depois a Joana de Anjos vai explicar um pouco para a gente lá na frente. E no terceiro andar reside o ideal e a meta superior a ser alcançada. É o superconsciente futuro. Isso é posto então para o Calderaro. Então nós poderíamos aqui fazer o nosso castelo, segundo o Calderaro. Nós temos então aqui o castelo de 3 andares, que coincide com o cérebro trino. Então nós temos no passado o subconsciente, o consciente e o superior. O que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente quais são as molas para que a gente passe de um andar para o outro. Temos então em nós, isso é interessante, o passado, o presente e o futuro representado no cérebro. E o hábito e o automatismo, o esforço e a vontade, o ideal e a meta superior são as escaladas. Lembrando que quando nós chegamos nessa fase, nós já temos a razão e a inteligência, que difere de outro. O Divaldo fala um negócio interessante: a partir do momento que a gente consegue essa fase, nós deveríamos, nas nossas ações, não mais reagir, e sim agir. Então, no dia a dia, um transeúnte, na escola, em casa, na faculdade, com os colegas, quando nós formos ofendidos, nós não deveríamos ofender, porque a gente já tem isso aqui. Nós separamos da razão. Nós deveríamos agir e não reagir. Sabe aquela buzinada que o cara te dá em uma fechada? Aí você vai atrás, esperando no próximo sinal para devolver? Aquilo é isso aqui, ó. É auto-automativo lá do passado. Nos liga muito mais ao instinto, liga muito mais ao instinto do que isso aqui, ó. Então a gente vai caminhando nesse andar. Bom, vamos seguir que tem muita coisa. E qual a função então desse cérebro agora? Já estamos consoante e uníssono no mesmo padrão, no mesmo diapasão. Doutrina espírita representa agora, junto com a ciência, as 3 áreas, nos colocando então ligado numa escala evolutiva, onde a gente tem dentro de nós a representação do passado, futuro e presente. E ele coloca exatamente isso, ó. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através deles, pois, unimos-nos à luz quando nós estamos no terceiro andar, a meta a ser atingida. Ou a treva, quando a gente está no primeiro, mais próximo lá do instinto. E, igualmente, o bem e o mal. E ele continua: o sistema nervoso, temos o cérebro inicial,
repositário dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. E ele coloca agora uma coisa interessante que dá para a gente simbolizar com outro prédiozinho, que ele coloca aqui o porão, a parte social e o sótão. É uma outra representação só para falar o que é corriqueiramente as nossas ações. Então ele coloca aqui, figuremo-lo como sendo o porão. Então está aqui o porão, que vai representar o subconsciente, o passado, né, movido pelos hábitos e automatismo, onde a individualidade, onde aqui arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. E ele prossegue, o porão é onde guardamos tudo aquilo que poderá nos servir em algum momento. É o armazém ou depósito da mente, onde encontramos todas as experiências boas ou infelizes, representando todo o nosso passado, desde que fomos criados por Deus. Tudo que nós fazemos é registrado nessa parte da mente. E ele continua, é o domínio dos impulsos automáticos, subconsciente, passado, onde reside os hábitos e o automatismo. Bom, e ele coloca uma região agora intermediária, que é a região do córtex motor. Essa região aqui que a gente tem estampado entre o lobo frontal, o parietal, essa região aqui, que está junto com o córtex sensorial, que tem várias, domina quase tudo que a gente faz de vem do externo, passa a informação e volta. E ele coloca assim, na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais, então está aqui o frontal, e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do modo de ser. E ele coloca então que é o domínio das conquistas atuais, onde reside o esforço e a vontade. É interessante que ele traz a informação anatômica, ele traz a informação neurológica de funcionamento, onde está localizado isso, mas ele diz o que move isso no subconsciente. Isso do presente só vai movimentar essa área, só vai fixar essa área, só vai melhorar essa área, se nós tivermos na nossa ação diária, seja ela qual for, e que nível que for, e com quem quer que seja, que tenha esforço e vontade. E ele continua, a parte social, que é essa aqui então, né, que é o consciente, o presente, é o local no qual movimentamos, assim como a cozinha, quarto, sala e demais cômodos mais usados em casa. Corresponde a todas as operações relativas ao momento presente, constituindo a personalidade atual desde o renascimento da matéria até o momento atual. Nos planos do lobo frontal, silencioso, olha aqui que o Calderaro chama atenção e que coincide também. Nós sabemos muito pouco desse córtex, principalmente do lobo frontal. Olha aqui que ele diz. Nos planos do lobo frontal, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Está aí representado, e aí faz-se a diferença dos perispíritos, de alguns espíritos que têm que, ao voltar em mundos como o nosso, têm que regredir, têm que mudar muito essa vibração, porque eles já tramitam, já moram, já vivem, eles já trocam materiais energéticos a nível dessa informação. E continua aqui, é a casa das noções superiores, onde demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. O sótão, então está aqui o sótão, é a parte da casa que mais raramente utilizamos, no intuito de relaxar, descansar ou refletir. Representa o superconsciente, ou região nobre da mente, onde se encontram todos os germes divinos da perfeição, estado latente. É o nosso futuro.
Jesus falava um negócio interessante quando ele fazia com os apóstolos as curas, as multiplicações. Ele falava que nós poderíamos fazer tudo aquilo e muito mais. E nós não tínhamos noções dessa operação, dessa possibilidade perispiritual. E com esse estudo que o André Luiz traz através do Calderaro, a gente vislumbra que é uma questão de evolução mesmo. Está aqui conosco. Tem uma área representativa, orgânica e perispiritual dentro da gente. Então, olha como é que o Calderaro, ele vai resumir para nós a função desse cérebro. Calderaro, lembrando que é o mentor que está com o André Luiz explicando tudo isso. Ele diz assim, então, ó, primeiro andar, então, a gente tem um cérebro inicial, reprodução, conservação e destruição. O segundo andar, o córtex, as sensações, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e trabalho. E o último, adoração, justiça, amor e caridade, perfeição moral. Muito bem. Então, resumindo tudo, nós temos em nós o nosso passado, o nosso, está faltando um pé, né? Nosso presente e o nosso futuro representado na nossa organização mental. E ele continua então. Uma coisa que nós, enquanto na Terra, temos muito problema é a renovação cerebral. Todas as nossas células do corpo, a gente vai ver que ele fala, e a gente estuda isso na universidade, estuda no ensino fundamental, que todas as células do corpo se renovam. Nascem, crescem e morrem. Nossa epiderme, todas as nossas células. Um ponto a questionar seria o cérebro. Olha o que ele diz. Então, Calderaro diz assim, ó, todas as células do corpo modificam-se na sua formação para formar os tecidos específicos. Baço, fígado, rins, elas vão se diferenciando em tecido específico. Essa célula, a célula tronco, que fica ali sem diferenciar em nada e colocado no tecido, ela pode diferenciar naquele tecido. Ele continua assim. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Olha que interessante que ele está explicando para o André Luiz. Os elementos celulares, aí são dificilmente substituíveis. Dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Olha que interessante, agora nós temos uma explicação que ainda não se tem para os pesquisadores encarnados, materialistas, isso. Por que não modifica? É um tecido que tem que fixar, tem que aproveitar e tem que continuar as suas experiências. E ele continua mais ainda, ó. O estômago não precisa recordar qual alimento comeu, mas o órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas. Olha que interessante isso. Personalidades químicas de tipo sublimado, porque por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas, sempre que oportuno e necessário. Se existisse essa renovação, como é que nós teríamos impregnados, como um carbono, um mata-borrão, no perispírito, toda a nossa experiência? E olha o órgão que tem para isso. E é interessante que lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala no capítulo 2, lá ele fala da evolução em dois mundos. O André Luiz explica mais detalhadamente, a gente não teria tempo para discorrer disso. Por que o cérebro realmente não muda? O estômago muda, os rins, várias coisas mudam. Porque o alimento muda. Nós não vamos fazer um churrasquinho lá no final de semana. Né? Nosso lar lá é uma briga de 30 anos com os geneticistas para tirar a proteína, como a gente concebe. Praticamente é líquido e água. Né? E ele continua. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. E aí eu vou chamar a atenção, muitos dos departamentos.
Hoje nós temos uma teoria de renovação celular cerebral, que aqueles neurônios que por desgaste natural, ou por fumo, por bebida, por droga, por álcool, por excitação, morrem, os outros que ali estão faz neossinapse, eles fazem novas formações. E aqui por isso que ele fala que muitos departamentos são insubstituídos, mas alguns, e a gente já avançou nisso, já faz isso. É fato lembrar isso, e é fácil também lembrar, que as pessoas quando tinham um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame, elas ficavam com boca torta, andavam com a perna. Hoje, dificilmente você vê alguém assim, com esse acidente, porque você evoluiu nessa terapêutica. E o Calderaro chama a atenção de André Luiz exatamente nisso, ó, que alguns departamentos não podem ser renovados, outros poderão. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito, e olha aí, animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Primitivo por quê? Primeira base que a gente tem, instinto, sensação, sentimento e amor. Por isso que ele categorizou como um castelo, primeiro, segundo, terceiro andar. Nós temos o primeiro ali, o automatismo, que é o instinto. O presente agora é o que a gente vai usar mais disso aqui, do que passou, do instinto, ou nós estamos avançando mais? E nós vamos ver lá na frente porque que tem agora essas aplicações práticas. Como que a gente vai distinguir esse panorama todo? Olha que legal. Nós temos então aqui a apresentação dessas partes, e eu vou me valer da Joana de Ângelo e vou ler, embora o slide ficou pesado, para a gente entender. Poderia ir embora agora, depois dessa leitura. Isso está lá no equipamento existencial, o ser emocional de Valdo e Joana. Olha que interessante para a gente entender isso aqui, ó. Entender da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha como é que nós guardamos em nós. O que a Joana coloca? Na fase inicial de sua jornada, na condição de simples e ignorante, questão do Livro dos Espíritos, né? Simples e ignorante, é possível que o instinto lhe seja o melhor guia. À medida que desenvolve os potenciais da alma, a inteligência. Olha lá o Adelino, fui átomo, fui planta, fui animal. A inteligência, olha aí a inteligência. A vontade, ele tende a pegar-se às sensações, pois não desenvolveu ainda na mesma proporção os sentimentos, que permanece com presença latente e promessa futuro. Olha isso aqui, como a inteligência desenvolve-se mais aptamente na ausência dos sentimentos, como a fé, a esperança, a caridade. O homem tende a prender-se às sensações materiais. Por fim, aliando a inteligência, instruindo, e as experiências da vida, depurando, os sentimentos começam a ocupar maior espaço de manifestação anímicas no homem. Ela traz uma escala em que nós vivemos bem isso. Por que a gente come muito? Por que nós bebemos muito? Sensação, você não precisava disso. Racionalmente. E olha que ela diz que a inteligência não nos garante que nós vamos nos livrar das coisas. Ela não garante que a gente tenha, com a nossa inteligência, com a nossa expertise, isso. Por exemplo, eu estava falando com a Ana tá, não sei se ela está aí, eu estava falando lá, quinta-feira eu fui dar uma palestra e estava falando sobre outra coisa e cheguei nisso. Por que um pneumatologista fuma? Ele mexe com o pulmão. Precisa falar para ele que faz mal? Não. Está vendo? A inteligência nos garante isso. Por que então eu sei, sou cônscio, tenho certeza de e pratico o contrário? Interessante, né? Por que eu vivo na fase de sensações se eu já tenho um amor para desenvolver? Por que eu tenho representação do infinito de amar, como o Nolo Jesus nos ensinou, e eu ainda fico na fase primitiva do instinto,
da sexualidade, da gula, do beber, do agredir verbalmente, de vibrar. Por que eu fico assim? E ela explica então, é porque nós não temos ainda garantia, a inteligência simplesmente desperta, e ela fala por quê? Porque é uma questão de desenvolvimento, o sentimento, a fé, a esperança, a caridade, ela ainda não está afeta, ou ela ainda não está ainda desenvolvido no mesmo velocidade que nós temos a inteligência, que foi um recurso divino de nos separar do animal, na escala vindo do átomo, para o homem. E aí lembrando, aí que nós temos que fazer esse vínculo. No homem nós temos esses 4 estágios, que é o instinto, a sensação, o sentimento, é o amor. Mas continua lá, eu já estou falando muito, né? Eu tenho que andar mais rápido, senão não vai dar. A teoria da casa mental explica que todas as conquistas da individualidade são implantadas também no corpo físico. É a trilogia do corpo, corpo, perispírito e espírito, não é? A maioria é inconsciente e podem ser acionadas ou despertadas de conformidade com a postura do espírito em nova encarnação. Olha aí, a vontade. Eu determino o livre-arbítrio, meu amigo. Você faz o que você quiser. Você tem um aparato, você tem um instrumento. O que você quer fazer? Demonstra a causa das tendências de aptidões e aptidões que podem não estar relacionadas exatamente com as heranças familiares, mas com conquistas pessoais encarnatórias inconscientes. E por isso que aí a gente não entende, através da genética, por que as pessoas são tão diferentes. Mesmo os gêmeos univitelinos, comportamento totalmente diferente, com a mesma criação, com o mesmo estímulo, e pessoas tão diversas. Clarifica a razão da grande ação das forças instintivas na vivência do espírito, por se achar presente em sua herança, as quais são fundamentais para a sobrevivência, mas também o encarnado muito próximo da unanimidade. Olha o primeiro andar aí, ó. Mora no primeiro andar. E para a gente ver como é que a coisa é complicada, lá na questão 73 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: o instinto é independente da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Continua lá na questão 7.4. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Não. Porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. No instinto eu reajo, na inteligência eu ajo. Então, quando você vai entender que Jesus ofertou outra face, é porque ele alcançou a máxima da inteligência de que, quando o outro bate, eu não tenho que reagir. É a lei de Talião, é instinto. Eu revido. Quando o outro bate, eu ofereço a razão. O que é, meu irmão? O que está acontecendo com você? É o desequilibrado que precisa de consciência e não de agressão. E agindo assim, estamos igualando. E onde há distinção? Nos atos. É quando eu pratico no dia a dia. Mas ele continua. Lá na Gênesis, na parte 3, no capítulo 3, o bem e o mal. Para encerrar, inteligência e instinto. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É a lei de Talião pura. Toma lá, dá cá. E é isso que nós vivemos. Isso que nos aproxima da animalidade. Isso que nos coloca lá no primeiro andar. Isso que nos faz voltar mais no início do que na meta final. É isso que nós temos que vencer. E a mola propulsora é a vontade. É o querer mudar. Continua ele. Essa marca psíquica mostra também como pode ocorrer processo obsessivo ou mecanismo de sintonia mediúnica, em casos de aparente discrepância
vibratória entre os espíritos, pois haveria uma vinculação com o passado e não com a vivência sexual da criatura. Célula nervosa, entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é orientadora desse universo microscópico. Fantástico isso, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Como o hábito e o automatismo são os senhores dessa instância, olha a primeira fase aí do calderário para André Luiz. Será preciso grande esforço, olha o segundo andar, para as mudanças necessárias. Que impressionante, né? Temos isso no nosso cérebro. Olha o calderário explicando. Primeiro instinto nos leva lá à lei dos 4 quando a gente fere do átomo. Olha o que a gente precisa fazer. Vontade, né? E continua. Com investimento de tempo, definindo individualmente dentro das perspectivas e conquista do esforço que reside na instância seguinte, presidido pela vontade. Aperta muito, né? Dá vontade de ir embora e não ter vindo aqui hoje, né? E vamos ver lá para terminar esse instinto. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte 1, capítulo 4, Inteligente Instinto. E a gente encerra aqui com esse instinto. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência, a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, vontade e liberdade. E olha aqui que a Joana de Ângelo diz para nós lá no Ser Emocional. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demora-se no trânsito pelo primarismo, a sensação, e a razão, passado pela emoção. Mesmo quando adquire o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se liberta como a princípio gostaria. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo, gerador de estímulos e força para realizações expressivas, promovendo aquelas que a comandam. Mas também, olha aqui que ela pode gerar: fazer instrumento de desgraça, caso fuja do controle. A proposta para o calderário, para o terceiro cérebro, ou seja, aquele que nós temos que atingir, a meta a ser atingida em evolução, é inovadora. Nela encontramos uma explicação para o enigma das chamadas áreas silenciosas do cérebro, regiões aparentemente sem função para a ciência, tá? Humana na vida. Ele relata que o superconsciente carrega de forma latente todos os referenciais evolutivos do espírito. Assim, futuros padrões de vivências e funções ainda desconhecidas estariam desenhados e projetados na estrutura cerebral atual, mas não atuante pela incapacidade de utilizar-se delas por agora. E por que nós não conseguimos atingir esse terceiro andar? Que elevador a escada que impede? A nossa vontade, Nair. A nossa determinação, o nosso esforço. É o terceiro andar, nós temos que subir. Está lá, já está pronto. E por que não atingir essas áreas? O terceiro andar fornece a certeza da evolução de todos os atributos do Criador, pois determina que todas as criaturas devem evoluir e que têm o mesmo fim, a perfeição e a felicidade. Nessa visão não há níveis de valores. Todos os elementos são importantes e imprescindíveis para cada etapa. Bacana isso, né? Nós tramitamos em todos eles.
não tem níveis de valor. Nós precisamos lá do instinto. Um bebê, quando nasce, como é que ele conversa com a mãe? Chorando. E chora, é fome ou é dor, é instinto. O instinto, nós temos a representação amidalar. Você está atravessando uma rua, vê um carro, sistema da amígdala cerebral manda para a suprarrenal, cai a epinefrina, adrenalina, você foge, você para. É instinto, é conservacional. A flor só procura a luz pelo instinto. Ele é importante. Por isso que nós temos que tramitar nesses níveis todos. Agora, quanto aplicar, já está respondido. Nós respondemos na Gênesis. É a ação que difere, é o ato que difere. Viu a pergunta? Tem jeito de separar a inteligência de instinto? Não. E continua. Mas devem ser substituídos ou aprimorados, de conformidade com o movimento vivido, para se alcançar os propósitos maiores da criação. No sentido prático, essa visão detecta e denuncia a postura comodista e rebelde da maior parte da humanidade, que apesar de possuir recursos anatômicos e de vivência para caminhar mais além, teima em se portar como criaturas em processo evolutivo primário. E aqui a gente vai pegar o Eusébio, que é um mentor mais evoluído que o Calderaro e muito mais que o André Luiz, que está na cena do livro e que a gente quase termina com ele. Olha aqui que ele fala sobre o cérebro. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, esforço e evolução. Ninguém impõe a sua jornada dos andares. É tempo, esforço e evolução. O edifício da sociedade humana, em um atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. O processo material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanece distanciada da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental, porque não representa o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito. Se tem tanto progresso, se tem tanta evolução intelectual, para que esse flagelo? Porque não sofrearam o ímpeto da humildade? Por que não sair dessa fase instintiva? Por que a gente não avança lá, pelo menos para a sensação, o sentimento? Por que a gente não progride? Em que nos comprazemos desde os primeiros lives do raciocínio? E talvez aqui está a chave, ó. Com prazer. Nós temos comprazimento nisso. Sempre o terrível dualismo. A luz, da luz à treva, da compaixão à perversividade, da inteligência do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora, desde os primórdios da razão. Olha a razão, separa no homem. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos, o departamento da mente humana. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. E para a gente terminar aqui, o Calderaro, ele traz uma sequência para o André Luiz aqui, em que ele fala, depois disso ele vai socorrer uma obsessão de dois espíritos que foram patrão e empregado, um mata o outro, o Paulo e o Camilo, e ele faz essa reflexão antes de ir, aí ele analisa todo o cérebro dos dois, no ato obsessivo que ele está ali tentando desvincular os dois. E ele começa assim, ó, da mente emana as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas inferiores. Está vendo? É você que determina, tem sugestão. Colocada entre o objetivo ou o subjetivo, é obrigada pela lei divina
aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar e progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos, as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, que segundo no Consolador, Emmanuel diz que é a mediunidade do futuro, inspiração, mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas, que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recurso, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Nós gostaríamos, e estamos no limiar do tempo, de lembrar que todo esse estudo da doutrina espírita, ele vem trazer para nós mais do que elucubrações científicas, mais do que os postulados de mero leitor. Ele vem libertar, e não se garante isso com a intelectualização, com a inteligência. É necessário que nós descemos do nosso pedestal, é necessário que nós reflitamos sobre as nossas ações de agir e não reagir. E isso começa pesadamente numa célula mais difícil que nós temos no processo reencarnatório. Porque nós reencarnamos na família, onde é o berço mais difícil de conquistar, porque ali está jungido, está ligado a almas comprometidas há muito tempo. E se começarmos a afinizarmos pelo coração, pela paixão, em agindo com o outro, em deixando de não levar vantagem, aspas, de começar a falar com o coração, com aqueles que nos são próximos, como diz Calderaro, não pode se fazer um voo sem começar a fazer uma marcha, e a marcha começa num lar, e a partir dele nós lançamos passos maiores para a sociedade, e essa sociedade concebida, seja no trabalho, seja como transeunte nas nossas vias, e assim colocando mais, como diz o soneto de ontologia, mais brilho nas nossas ações, colocando mais coração nas nossas atitudes, alinhado ao que nós temos conhecimento, com certeza garantiremos o andar de cima, que é o terceiro piso, que é aquele que edifica, é aquele que consolida aquilo que Cristo falou. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Muito obrigado.